Olá, você está no site Viletim, no canal Divergências. Hoje eu recebo aqui uma figura ímpar, um amigo de longas datas, que é o Magno Brasil. O Magno Brasil não é uma pessoa normal, vocês vão perceber daqui a pouco, durante a fala dele, mas ele sempre foi assim, anormal. E é um cara teimoso. Talvez a gente tenha sido amigo durante todo esse tempo exatamente por características similares. Teimosia com teimosia, a gente se entende. Tudo bem com você, Magno? Tudo jóia, Romualdo. Você falou de amizade há muito tempo, hein? Desde da minha época de colegial. Hoje não é colegial, hoje se fala ensino médio, né? Ensino médio. Desde aquela época. A gente se conhece há muito tempo, enfrentamos muitas aventuras juntos, né, Romualdo? É um prazer estar aqui, né, no site do Viletim, participando dessa entrevista. Para mim é uma honra, na verdade, estar com você. Magno, é legal que o pessoal que vai acompanhar essa conversa saiba quem é Magno Brasil. Você, além de professor de desenho, é um professor de desenho que também transitou no empreendedorismo, abrindo inclusive um estúdio em São Paulo e tudo mais. Conta de forma breve essa sua jornada. Na verdade, eu acho que eu sempre fui empreendedor, né? Eu comecei, a minha história começa aos 18 anos, quando eu comecei a fazer quadrinhos, suplementos infantis. Naquela época, para quem não sabe o que é suplemento, a gente tem que explicar, né? Porque tem o suplemento de academia, né? O suplemento infantil não é comida, não é enlatado. Não é enlatado, não. O suplemento naquela época, quando a mídia impressa, na nossa época, né, que tinha o jornal impresso, era muito comum nos finais de semana virem encartes, né? Junto com o jornal vinha publicação. O encarte era uma publicação pequena, que era colocado no jornal, variava de páginas, 8, 12 páginas, 16, dependendo. Então vinha encarte feminino, de culinária, programação de TV. E muitos jornais também tinham, né, encarte direcionado à criança. E eu comecei minha carreira fazendo quadrinhos, né, para alguns desses encartes, e criei o meu próprio encarte, que era o Trabuquinho, que era um jornalzinho, e comecei a distribuir isso em vários jornais do interior, cidades vizinhas. Em Piracicaba eu nunca consegui, disse que santo de casa não faz milagre, né, tem aquele ditado. Mas eu publiquei em Limeira, Rio Claro, Araras, Jundiaí, Ourinhos, Araraquara. Então eu fui uma espécie, na época, uma espécie de Maurício de Souza do interior, né? Então distribuía isso, fiz isso durante 2 anos. Depois eu fui para São Paulo, né, trabalhei 2 anos em São Paulo, você teve a oportunidade de conhecer o meu mestre Rui Perotti, né? Claro. Que foi um dos pioneiros da animação no Brasil. Então, com ele eu aprendi, né, a trabalhar o desenho na linguagem do mercado mesmo. Porque eu fazia o desenho, claro, a gente que gosta. Fazia por encomenda, inclusive. Exatamente. E todo mundo que gosta de desenhar começa imitando alguém. Pega o quadrinho que gosta e vai desenhando. Então eu tinha minhas referências, criei os meus personagens, que eu os mantenho até hoje, e vou poder realizar o meu sonho de fazer a animação deles, porque aprendi também a trabalhar com IA, já vou até adiantar isso, mas... E é interessante, você tocou no IA, mas bem antes do IA, você também foi um dos precursores de trabalho em Photoshop, em CorelDRAW. Eram as tecnologias da época. Aí a gente já salta para a escola, né? E depois de toda essa experiência, eu resolvi montar minha própria escola de artes, aqui mesmo em Piracicaba, onde estou, né? E existe até hoje. A escola começou com Magno Arte, foi num período que a gente se aproximou bastante, porque você já corria também, você tinha os seus empreendimentos na área jornalística, você tinha jornal de toalha de mesa, depois você quis fazer uma revista, um jornal. Depois um jornal mesmo, diário. E a gente sempre se ajudou, né? Às vezes eu fazia desenho para você publicava alguma coisa nossa. Então, e nesse período eu criei, né? Montei a escola aqui, a primeira escola, que era Magno Arte, na época se chamava Magno Arte, hoje é Visuarte, existe até hoje aqui em Piracicaba. E foi essa escola ela foi uma teimosia. Você fala de você teimoso. Foi uma teimosia porque na época que eu montei a escola, por volta de 91, você não tinha muitas escolas que ensinavam quadrinhos, mangá, termos que hoje são comuns, na época não era. E você tinha em São Paulo, sim, escolas de arte, grandes escolas, mas não focadas diretamente para esse universo. Chegou a ter alguns professores, artistas, que faziam cursos esporádicos, mas você não tinha uma proposta de uma escola voltada para isso. E eu montei em Piracicaba porque foi um período muito difícil. Eu tive que voltar de São Paulo, com um período de crise econômica. Aliás, a gente
aprendeu a conviver com crise nesse país, né? Então, nós somos filhos de crises. De crises, exatamente. A crise ela tem esse lado também de impulsionar, né? De forçar você a ser criativo, né? E... A gente usa esse argumento para sobreviver, né? Porque não tem opção, né? Então, a opção, no meu caso, que era artista, eu queria viver de arte. Eu posso dizer para você, né, que eu vivi de arte minha vida inteira, eu não fiz outra coisa. Como eu falei para você, a partir dos 18 anos que eu terminei o ensino médio, eu decidi que ia trabalhar com arte. Então, eu estava observando essa parte das tecnologias que existiam naquele tempo, né, nos anos 90, 2000, só que a coisa não parou por aí. Hoje, as tecnologias são sofisticadíssimas. É uma coisa que eu sempre tive, Romualdo, né, e quem teve aula comigo sabe disso, e eu me orgulho muito de, através da nossa escola, ter formado, né, uma geração de artistas. Eu não falo assim formado, dá a impressão que você fez os caras. Não, na nossa escola, a sala de aula sempre, você se lembra disso quando frequentava a escola aqui, sempre foi um ponto de discussão, de debate. Então não era só o desenho em si, mas era soluções. Às vezes solução num projeto criativo, né? Não era só você ensinar a desenhar, porque a arte ela tem muito do pessoal também. É você enxergar naquele aluno, especificamente, o potencial dele para uma determinada técnica, né, para uma determinada área, poder, junto, buscar um caminho para aquilo. E, através disso, a gente conseguiu criar um mecanismo, uma didática, e formamos artistas que estão hoje trabalhando. Você sabe disso, a gente colocou artista até na Marvel, Lucasfilm, aqui no Brasil, aqui mesmo na região de Piracicaba, muitas agências que tem aqui vieram de ex-alunos, né? E você tocou nessa questão da tecnologia, porque eu sempre tive a mente muito aberta. Né? Como eu falei para você, quando eu criei a escola de arte, as pessoas falavam para mim, você vai montar uma escola que ensina quadrinhos, mangá é o termo que a gente sabe que significa o desenho japonês, mas na época poucos sabiam que o desenho japonês chamava mangá. Você que trouxe esse conhecimento para a vida da molecada. Exatamente, tanto que eu sempre falo, né, que a primeira propaganda nossa do curso de mangá, eu coloquei lá, né, mangá, o pai chegava com a criança e o folhetinho e falava, poxa, que legal, a escola de desenho, ele gosta muito de desenhar, mas eu não entendo, para que um curso para desenhar manga? Existe algum fator específico nessa fruta? Eu falei, não, é mangá. Daí, a partir daí eu comecei a colocar entre parênteses, desenho japonês, mesmo com acento, a pessoa não sabia o que era. Mas, paralelo a isso, depois que eu comecei a escola, a gente participou de uma revolução que começou a acontecer. A primeira revolução que eu me lembro, que você falou do Photoshop, tudo, que foi a presença do digital na arte. Porque do computador no dia a dia da escola. Porque eu vim, Romualdo, eu nasci na década de 60, pessoal. Então, eu vim de uma geração que se acostumou a ler impresso. Eu falei de jornal, comecei trabalhando com jornal. O nosso desenho, a gente desenhava com nanquim, com lápis, com papel. Então, os quadrinhos, durante muito tempo, quando eu fazia quadrinhos, os efeitos de explosão, de movimento, era tudo desenhado na mão. Quando muito, você comprava uma retícula para ajudar no processo, que era uma cartelinha que você colocava lá para ajudar no visual, mas era tudo manual. Para dar um volume, para dar uma textura. A cor, a gente era pincel, era tinta, era misturar tinta. Então, e de repente começou a aparecer, né? Eu me lembro, começaram a aparecer as primeiras experiências de desenhos coloridos por computador. E aí chegaram as primeiras revistas em quadrinhos. Eu me lembro que uma editora que explodiu muito, que era Image Comics, né, juntou uma galera na época que estava revolucionando o quadrinho americano, tal de Mark Falene, Jim Lee e outros, né, Mark Silvestre. E aquelas revistas, elas já tinham aquela cor, que já não era mais aquela cor de impressão, aquela cor chapada, já era aquela cor diferente, aqueles efeitos de Photoshop. E muita gente, olha que incrível, pessoal, hoje você consome isso com naturalidade. Muita gente olhava para aquilo e criticava. Olha, já se viu, olha o que estão fazendo, explosão com Photoshop, né? Explosão, o Jack Kirby fazia isso na mão, e não sei o que. Só que eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é fantástico. Isso pode simplificar e ampliar as suas possibilidades criativas, né? É uma ferramenta diferente, que traz muitas possibilidades. Exatamente, eu já enxerguei lá na frente. Claro que eu gosto da coisa, né, da coisa orgânica também, mas, poxa vida, cara, a partir do momento que eu comecei a ver aqueles quadrinhos, eu comecei a ver efeitos de cor de explosão, que eu nunca tinha visto, e sabia que aquilo não seria possível de fazer
Até seria, vamos dizer assim, se você é um artista muito habilidoso, mas você perde um tempo precioso, aquilo dinamizava a questão do tempo. Então, você fazia o desenho, escaneava, né, que era uma coisa na época, escanear, né? O que é escanear? Você passar o desenho no computador, depois começar a mexer nele e tal. Então, tudo isso foi uma coisa que eu coloquei na escola. Quando eu descobri isso, trouxe para a escola, comecei a colocar os primeiros computadores e recebi muita crítica, cara. Muita crítica de artista, falando que eu tava... Cara, você vai pegar os seus alunos e colocar para desenhar em computador. Matou a arte. Matou a arte, cara. Matou a arte. Então, e nós estamos aqui por um fator também, vou dar um salto, porque é importante esse salto. O Magno não acaba de ser premiado, acaba, quando a gente diz, nesse período de um ano, ser premiado em vários festivais de cinema com uma peça, um filme de 47 minutos que ele desenvolveu com inteligência artificial. Então, Magno, digamos assim, o desdobramento de toda essa tecnologia que você foi devagarzinho desenvolvendo, se aprimorando, culminou no uso da inteligência artificial. E, agora, recentemente, a produção desse filme que explode. Explode no sentido de faz um sucesso imenso. Vamos lá. É interessante tocar nisso, e vou até abrir um parênteses, né, da minha paixão pelo cinema, porque eu fui muito criticado e inclusive agora que eu vou exibir o filme aqui pela primeira vez, né, a primeira exibição dele fora dos circuitos de festivais, e a gente está recebendo assim, um apoio da mídia muito, muito interessante, né, muitos portais da internet têm colocado, e às vezes eu vi vários comentários, isso aí, comentários assim de haters mesmo, né, haters, né, nossa, que porcaria, onde já se viu filme com IA, e não sei o que, e vejo que muitos desses haters, na verdade, são artistas. Não são... Porque o povo comum, cidadão comum, nós somos também comum, mas o povo que não está na nossa área, o que ele quer? Ele quer se divertir. Então, quando a gente está falando das revistas em quadrinhos, o moleque, quando via uma revista em quadrinhos, para ele pouco interessava se era computador, o que interessava era a história, era o personagem. É a mesma coisa o filme. O cara, quando vê um filme, ele quer se divertir. Se a história for boa, se o visual for bom, agradar ele... A música for legal. Está pouco se lixando se é IA, se é ator. Agora, o artista já é diferente. Porque muitos desses artistas estão encarando essa ferramenta como uma ameaça, né? Como sempre foi. Toda inovação, pessoal, no começo ela é sempre vista como uma ameaça. E o cinema, que eu sou apaixonado, que é outra coisa, eu tenho também uma empresa de cinema com meu irmão, né? O Alex Zen, que a gente preserva o cinema tradicional. Eu mexo com cinema de película, pessoal. Eu mexo com cinema tradicional, projeção. Então eu não sou um vilão da história. Então muitas pessoas começam a criticar como se eu fosse o vilão, um traidor. Eu trabalhei com a arte a minha vida inteira. Meu pai era artista, meu pai teve cinema. Né? Você viu a minha trajetória. Claro, mas eu sou um cara que eu me conecto com o tempo. E como professor, eu tenho essa obrigação também. Eu não posso ser um professor de artes que chega na escola e fala assim, não, aqui não se usa computador, aqui só se usa pintura em tela. Eu respeito quem pensa assim. Não estou desrespeitando. É só lápis e nanquim. Não, tem pessoas, eu respeito, lógico, mas a minha visão de mundo é outra. Por quê? Porque os meus alunos se reciclam e eu preciso me reciclar e eu preciso estar a par das novidades, eu preciso aprender as novidades para também sentir essa mudança, sentir como eu, como artista, me comporto perante essa mudança e como isso pode ser benéfico para mim também. Claro, vamos trabalhar a questão crítica, não estou aqui dizendo que não vou criticar alguns aspectos da inteligência artificial, da tecnologia, como a gente critica a tecnologia e tantas outras coisas, mas é uma ferramenta, cara, maravilhosa para você criar e expandir o universo. A minha vida inteira, pessoal, eu quis fazer filme, eu sou um apaixonado por cinema. Eu montei a escola, eu montei curso, porque no fundo, e os meus alunos que evoluíram comigo, muitos alunos que talvez estejam vendo essa entrevista, que hoje atuam no mercado, sabem, me conhecem. E é curioso que muitas vezes as pessoas não conseguem dimensionar a dificuldade que é você ter um sonho de cineasta e uma dificuldade brasileira de interior. Eu vou contar uma coisa muito, muito engraçada. Quero que vocês pensem a respeito disso. Você que está assistindo isso daqui e que, de repente, tem o preconceito com a IA, tudo, presta atenção no que eu estou falando, porque eu acho que é uma discussão legal.
E quero até que vá assistir o filme, porque eu vou passar o filme e nós vamos discutir também. Vai ser no sábado, não é? E no sábado, às 8 horas, no MISP, lá no Engenho Central. Mas então, eu tive um professor na escola de São Paulo, que a gente tem a escola, além de Piracicaba, tem em São Paulo e Santo André. Tive um professor, uma vez eu sentei para tomar uma cervejinha com ele, estava conversando, né? E ele tinha feito curso, ele trabalhava com desenho, mas ele tinha feito curso, parece, não sei se ele tinha feito curso universitário, algum curso paralelo de cinema. Ele adorava cinema, roteiro, tudo. E como toda pessoa que gosta de cinema, o sonho de quem gosta de fazer cinema é fazer filme. Né? Quem gosta de cinema quer fazer um filme. E aí eu comentei com ele, falei, pô, ele estava no comecinho, estava fazendo as primeiras experiências, estava estudando, estava vendo as possibilidades. Né? Eu comentei com ele, cara, eu estou estudando IA para fazer um filme, quero fazer um filme. Ele falou, pô, Magno, me surpreende você. Você que é o dono da escola, você que é artista, você que gosta de cinema, falar um negócio desse, usar IA. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Isso aí vai acabar com o emprego de muita gente. Pera um pouquinho. Você gosta de cinema, você quer fazer filme, né? Tá, você está empregado com cinema, você está dirigindo. Fala para mim quantos filmes você dirigiu. Você deve ter seus roteiros. Fala para mim. Não você não dirigiu nenhum filme. Você está defendendo o emprego de quem? O seu não é, porque desempregado você já está. Entendeu? Você está defendendo de quem? O emprego de Spielberg? Porque a indústria cinematográfica é muito restrita. Não é fácil você se tornar um diretor de cinema. O quadrinho já é difícil, mas o cinema é uma arte elitizada. A gente sabe disso. Porque é uma coisa, ao mesmo tempo que é de massa, ela exige um capital investido gigantesco, que é insondável. Uma formação gigantesca. Você fazer um filme, cara, entre o sonho e a realização, há uma distância muito grande. E olha que eu digo isso porque eu circulei em São Paulo com vários projetos, já fiz piloto de série, já fiz até um piloto uma vez por History Channel. Trabalhei, cara, eu não estou falando que, quando eu falo isso de querer fazer filme, eu não fiquei só no sonho, eu fui na parte prática, eu me endividei, galera. Já acumulei dívidas por projetos, com amigos, inclusive alunos, ex-alunos que trabalhavam na área de cinema. Falei, vamos fazer a gente montar set, a gente fazer um monte de coisa, gravar, investir, marcar reunião, ir lá levar, e depois você não conseguir, às vezes pela própria composição do mercado, pela estrutura mercadológica. Porque é um mercado muito seletivo. E não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E aí, quando eu observei que a IA te fornecia, o que eu analisei? A IA te dava o set de gravação, a IA te dava as lentes da câmera, a IA te dava a câmera, até os atores a IA te dava. Entendeu? E aí eu falei, putz, tá aí a oportunidade de... Eu tenho vários projetos que eu não consegui viabilizar e agora eu posso viabilizar esses projetos. Só que assim, né, pessoal? Quando a gente fala da IA, a impressão que dá é que é uma coisa mágica. O pessoal fala que a IA faz tudo. A IA não faz, a IA é uma ferramenta. Ela não faz nada, ela faz algumas coisas, faz aquilo que você pedir. Exatamente. E você tem que saber pedir. Você dominar o prompt é outra coisa que eu fui aprendendo. Quando eu descobri a IA, eu fiz 2 anos. Eu falo que o IVA Delta 7 levou 3 anos. IVA Delta 7 é o filme que ele foi premiado, pelo qual ele foi premiado. Tá? E é interessante também conhecer quem já está inteirado no mundo da inteligência artificial, sabe o que é um prompt. Mas é aquele lugar onde você elabora o texto. Tá? Então você é o comando, onde você pede, olha, IA, seja simpática comigo e vamos conversar sobre a minha ideia. Tá? E aí a IA vai entendendo, você vai corrigindo o entendimento dela até se aproximar o entendimento da IA com o seu. E aí você fala, então produza isso, vamos ver no que dá. E ela faz. E você falou uma coisa interessante. Olha que coisa. A minha formação de artista, de arte, de professor, ajuda muito. Por quê? Porque a minha vida inteira eu dei comando para o aluno, faça desse jeito. Não, aqui, corrige isso daqui, o traço aqui pode ser um pouco mais grosso. Aqui a iluminação, você pode... muda o ângulo desse quadrinho. Então, eu simplesmente encarava a IA como um aluno. Né? A única coisa que ela estava fazendo o meu desenho. E uma coisa muito importante... Você dirigia a IA. Exatamente. A IA com direção, né? A IA como ferramenta criativa, que eu falo sempre. A gente precisa saber separar as coisas, porque, lógico, né? Existe um facilitador aí, uma dinâmica, né? que é inegável, que hoje você tem prompts prontos, você tem aplicativos de inteligência artificial que te dá muita coisa pronta. Você pega a sua foto, coloca lá e você já está numa moto, numa nave espacial. Então isso ilude um pouco, né,
Eu falo muito dessa questão do tech demo, né, que você tem hoje prompts que são preparados, você vai lá e de repente consegue um efeito e tal. Um moleque de 7 anos hoje consegue fazer um dinossauro caminhar na Avenida Paulista, coisa que o Spielberg, para fazer o Jurassic Park, levou 3 anos, hoje o moleque lá pega e faz. Mas disso daí, até você gerar um produto criativo, um filme com narrativa, que se sustente durante 47 minutos, né, com personagens consistentes, com movimento de câmera estudado, aí já é uma diferença muito grande. E vamos então falar agora do IVA 7, que é o filme. Você passou para mim alguns conceitos, como espionagem, viagem no tempo, realidades virtuais, realidades paralelas. Desenvolva esses conceitos usados no filme. Eu aproveitei, quando eu vi que eu tinha possibilidade de fazer um filme, né, eu resolvi encarar esse desafio. Eu comecei a fazer o filme o ano passado. Na verdade, foi quase uma vida monástica, né? Eu cheguei para o pessoal, né, para minha sócia, pessoal da escola, e falei, olha, eu vou tirar aí 1 ano só para fazer isso. Não me procurem. E me isolei mesmo, parece incrível, não é mentira. Muita gente que me conhecia em São Paulo, vim para Piracicaba, né, fiquei com minha mãe, né, meu pai faleceu, né, meu pai foi uma grande inspiração, né, tinha cinema, tudo. E aí eu comecei, né, a desenvolver esse projeto, vou trabalhar nisso aí, né, vou me empenhar ao máximo. Para fazer o IVA Delta 7, você falou dos temas, eu procurei colocar tudo aquilo que eu sempre gostei desde quando eu era garoto. Então vamos lá, o IVA Delta 7, eu coloquei tema de espionagem, que eu sempre gostei, né? Principalmente os filmes do James Bond com Sean Connery. Assim, eu não gostava muito das histórias, mas eu gostava da estética. O que me agradava era a estética, aquela estética dos carros, da corrida, e aquelas aberturas do Maurice Binder, aquelas aberturas elegantes. Eu fiz tudo isso e coloquei no IVA Delta 7. Então, tudo aquilo que eu sempre quis nessas referências. A música, estilo Lalo Schifrin, aquelas músicas... Lalo Schifrin foi o compositor de Missão Impossível, da trilha de Missão Impossível. Então, aquela coisa do jazz groove e tal. Tanto que a trilha sonora do IVA Delta 7 não tem eletrônico. Não é essa coisa pomposa que o pessoal adora, né? Tipo Hans Zimmer. Não, eu fiz aquela estrutura melódica, né? Groove, jazz. E tudo é pensado por você e coordenado por você. Sim, usando plataformas que geram música, né? Eu usei o Suno e o Udio. Mas como eu vim de um pai que era artista, eu cresci ouvindo música, eu não sou um músico, mas eu tenho uma sensibilidade musical, né? Então eu sei reconhecer a instrumentação, eu sei trabalhar a harmonia, não sei fazer, pelo amor de Deus, não sou músico, mas como eu tenho acesso a essas plataformas, então eu vou descrevendo mais ou menos o estilo de música que eu quero, ela dá mais ou menos um tom, um começo, eu corrijo, então eu fiz toda a trilha sonora do IVA. Outro elemento que faz parte também é a questão de viagem no tempo. Eu sempre fui apaixonado, então eu gostava do filme Viagem no Tempo, o clássico de Jorge Paul. Túnel do Tempo era uma série muito famosa na minha época de criança, né? Então também usei a questão do Túnel do Tempo. O visual das IVAs, né, que são as agentes, que é o visual de super-herói, que eu gosto desse visual de Marvel, né, aquelas roupas colantes, tudo. Outra coisa também que eu incorporei, eu gosto muito, que eu gostava bastante quando eu era garoto, era do filme da série das Panteras e Police Woman. Ver mulheres, cara, aquilo me encantava. Ver mulheres numa posição de ação e de liderança, né? O Police Woman, acho que foi uma das primeiras séries policiais. E quando foi exibido aqui no Brasil, era exibido tarde da noite, era proibido. Você assiste hoje no YouTube, nada a ver. Mas na minha época, meu pai adorava, então você via mulher lá correndo com aquela arma e tal, aquela coisa da dinâmica feminina e das panteras juntos. Então o IVA, na verdade, e o Delta, que é o símbolo, o Delta tem muito de feminino, né? O Delta é o Delta de Vênus, então é um universo feminino. O IVA Delta 7 também é uma homenagem a essa coisa desse poder feminino, sem discursos assim, políticos, nada disso, mas é uma coisa que eu gosto. Outra coisa também que tem no IVA Delta 7, essa coisa de realidade paralela e realidade virtual, né? Que são 2 termos que são diferentes, né? A realidade paralela que tem no IVA Delta 7 é quando você cria uma outra realidade. Então elas são agentes, essas IVAs, elas são agentes que são jogadas em épocas do tempo através do Cronos, que é o personagem, que é o líder, que eu mesmo represento, eu sou o Cronos lá, né? E a IVA é a Aline Villanova, que é professora de artes, tudo. E
Então ele dá as missões, ele é o cara que ele vai dar as missões e usando o Vortex, que é um simulador de épocas, ele manda essas agentes para cada uma delas cumprir uma determinada missão. A IVA Delta 7, ela é a mais letal. O 7 é uma homenagem ao 007, né, que tem a autorização para matar. Ela é uma exterminadora de tiranos. Uma regra do protocolo Delta que o Cronos dirige é o seguinte: você tem que mudar a história e você tem que matar os tiranos, mas nada da solução Herodes. A infância é intocável, você não mexe na infância. Aquela coisa, vamos impedir o cara de nascer. Não, isso não existe. Você já tem que atuar a partir do momento que existe um momento que o Cronos escolhe. É aqui que você vai agir. Por que isso acontece? É um mistério. Não deixa claro ainda nesse primeiro episódio, vamos dizer assim. E a realidade virtual, a gente falou da realidade paralela. Então, ele fazendo isso, ele vai gerando múltiplas realidades. Então, se você altera um evento, aquela Terra já é diferente, ela está lá existindo. Né? É a Terra espelho. Então, você tem várias Terras espelhos que existem, né? Cada uma delas modificada de acordo com o Cronos. O que esse cara está querendo? Está sempre modificando e criando várias realidades. Aí tem a realidade virtual, que é aí que é o lance, que é a pegada. É que tudo isso também acontece dentro de um mundo virtual, dentro de um computador. Então, tanto o Cronos quanto a IVA, eles são inteligências criadas por um cientista, que é o Dr. Kang Taemin, que vive nesse mundo. Então, você percebe... Doutor? Kang Taemin. É um personagem oriental, que tem uma origem também, né, que é uma coisa muito louca. Então, ele cria ele tem todo um laboratório, tem os seus engenheiros, os personagens, né? Desculpe, são outros personagens, e ele cria esse mundo virtual, e essas coisas estão acontecendo lá. Só que essas coisas estão acontecendo nesse mundo virtual, para ele está se rentabilizando, porque ele criou a Vortex Gram, que é uma rede social onde você está lá, você vê suas realidades acontecendo, só que isso está acontecendo dentro dessa realidade virtual. Então essa inteligência é como se o chat GPT que está conversando com você dentro do computador, ele realmente fosse um ser vivo, e ele está atuando sem você perceber. Ele adquiriu vontade própria, está se desenvolvendo. Então é um mundo dentro de uma caixa. Essa que é a verdade. Então você tem um mundo real, com realidades paralelas sendo criadas pelo Cronos, que está dentro de um mundo virtual criado por quem está dentro desse mundo real. Então aí você vai... por mais complexo que pareça, quando você assiste o filme, você vê isso se desenrolar de uma maneira tão compreensível, né? E você vai vendo que tem coerência, digamos assim, uma coisa coerência, e cada núcleo de conflito está interligado com outro núcleo de conflito. Exatamente. E tem uma coisa que eu usei, que eu chamo, né? Eu batizei a minha estética. Eu batizei a minha estética como Neo-Visage. Por quê? Eu vou falar para você. Eu ia perguntar isso, até anotei aqui. Visage, porque, por causa de face, né? Um termo. Eu quis usar um termo que lembrasse Nouvelle Vogue, né? Francesa, tudo. Porque assim, quando você fala, eu gosto de usar assim, estética com IA. Eu fiz uma estética, eu fiz filme com IA e não por IA. Porque quando você fala estética, filme por IA, dá a impressão que a IA fez. Com IA quando eu usei ela. Então eu procuro falar assim, um filme Neo-Visage. Para já não espantar. Você fala, essa coisa, eu vou falar um filme Neo-Visage, o que é isso? Ele tem uma estética que é dele. Eu uso a IA, pessoal, assim, no sentido de valorizar o cinema. Então, qual que é a estética minha? Eu não estou preocupado com hiperrealismo, embora você consiga hoje fazer... Na verdade, eu não estou preocupado em concorrer com o cinema tradicional, não estou preocupado em mostrar que eu posso fazer um filme. Olha o que o cara faz, não precisa mais de Hollywood. Não, eu quero conviver com o cinema tradicional. Eu só quero desenvolver uma estética pessoal para fazer as minhas histórias, os meus filmes, usando essa nova ferramenta. Então, essa estética inclui um tipo de cor que lembra o Technicolor, um visual, eu não gosto do visual muito realista, eu quero um visual de distanciamento, que pareça aquele visual de película 35mm. Você está assistindo, está vendo, mas você cria um certo distanciamento. Né? Eu uso geralmente 24 frames por segundo para dar essa dinâmica de movimento de cinema. Então essa é a minha estética com a inteligência artificial. E Magno, isso ficou muito sério nesse momento da sua vida, porque eu vou me retirar, este ano não me perturbe que eu vou trabalhar, e, claro, você não vislumbrava um sucesso tão imediato dessa iniciativa. E houve o sucesso imediato da sua iniciativa. Pois é, porque o que aconteceu? Durante esse processo, eu fiz cursos, né, com alguns professores que eu conheci
principalmente também dentro do Discord, tudo, né? Uma rede que eu aprendi a usar, não conhecia, e quem trabalha com IA acaba entrando, né, nesse tipo de rede. E tive alguns cursos muito bons, né? O que foi aparecendo, eu fui fazendo. Apareceu um curso lá no começo, né? Quando estourou a AI. Você estava na sua missão, então você tinha que agregar valores. Era um momento novo, eu senti que era um momento de eu reaprender. Eu tinha que, eu estava entrando num outro século, numa outra era, num outro momento, eu precisava aprender aquilo, até porque eu precisava passar, como eu falei para você, passar isso para o aluno. A primeira intuição que eu tive, e que eu falei com a minha sócia, a Gisele, eu falei, olha, eu vou aprender isso porque isso vai ser o curso da VisuArt, a gente vai ter que dar esse curso aqui. Não adianta, mas os alunos, pessoal, no começo até os próprios alunos discutiram comigo, falaram, não vou ficar quieto. A melhor maneira de convencer é mostrar o trabalho. E aí que eu resolvi, você estava perguntando, eu fiz o filme com uma intenção bem simples, fazer um filme, de repente colocar no YouTube para mostrar o que eu posso fazer com a IA e aí dar curso. Só que a coisa foi... E você mandou para os festivais. E qual foi o resultado disso? Então, porque me sugeriram isso, né? Para algumas pessoas que eu mostrei, eles olharam e falaram, cara, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo um filme, peraí, você está fazendo um curta? Não, estou fazendo um filme longo. E outra coisa, é um filme híbrido. Ele tem sequências em anime, sequências em animação 2D, sequência em animação 3D e sequência com quadrinhos. Tem cenas que aparece balão, eu faço muito movimento de quadro, o quadro sai de um ponto, vai para o outro. Então, aí um desses caras, né, olhou e falou, cara, você tem que jogar, você tem que participar de festivais de cinema. Olha o que aconteceu. Para você ver como a dinâmica do mundo, né, e aquela coisa do Zeitgeist que se chama, de você fazer parte. No Zeitgeist é isso, né, você tem que captar o espírito do momento. Eu comecei a fazer aquilo e aí eu recebi a notícia que muitos festivais de cinema tradicionais no mundo, vários festivais, tem vários festivais de cinema, não é só Oscar, né? O pessoal fala, não é, o Oscar é o festival da indústria, o Oscar, o Globo de Ouro, mas você tem festival de filme de terror, festival de filme fantástico, e tem festivais de filme de arte, tem os festivais locais, que são os Oscars locais. Como aqui no Brasil a gente tem festival de Gramado, você tem em outros países. Ele falou assim, muitos festivais esse ano vão abrir para produção por IA, né? Porque tem muita gente fazendo, e geralmente é curta-metragem. Mas 47 minutos, cara, eu acho que não vai ter muita gente, não. Procure participar. E já tinha gente fazendo também longo. Só que nesse universo da IA, o longa-metragem é 20 minutos. Então, é por isso que eu falo, você fala que o seu filme é um longa-metragem de 47 minutos. Porque o longa-metragem no cinema tradicional é 60 mais, às vezes até 80. Mas no universo da IA, como é difícil você já sustentar 40 minutos, então 20 minutos já é considerado longa. Mas falei, então vai ter festival, a partir do ano, esses festivais vão abrir para longa, e longa geralmente era 20. Até 20 ou 20 ou mais. E aí eu comecei a me inscrever nesses festivais, vários festivais. E, cara, eu fiquei surpreso. Nós recebemos o prêmio, uma das coisas mais emocionantes da minha vida, foi receber o prêmio da crítica especializada da Academia de Cinema de Bangkok. Eu tenho lá o certificado, como o melhor filme de longa-metragem por IA. E a Tailândia, você está na Ásia. Você tem lá um cinema autoral, um cinema forte, um cinema com presença. Né? Depois eu recebi em Amsterdã do New Cinema Film Movie Festival. Né? Eu recebi também como o melhor filme por IA. E aí eu fui classificado, né? Fui seleção oficial do Anatólia, Festival da Anatólia. Estou também no festival... Anatólia é Turquia? Na Turquia, cara. Você percebe a Europa, Ásia, Eurásia, consegui na Sérvia também, já estou inscrito, lá como já recebi, né, o Laurel, né, de seleção oficial. Aqui no Brasil teve o WIFE, né, que é considerado o Oscar do IA. Eu fiquei entre os finalistas, né, e assim, o WIFE é um festival de nicho, né, ele é especificamente em IA. Esses outros festivais são festivais de cinema que incluíram a IA. Então, isso que eu fico feliz, tanto no de nicho quanto nesses festivais eu consegui, né, conseguir um respaldo, e estou participando de vários outros, vão sair vários resultados ainda, e também fiquei feliz quando a IVA Delta 7 foi para o IMDb. Acho que é o primeiro filme de IA brasileiro. IMDb, que é o maior acervo do Amazon, né? Tem uma curadoria
Para você estar no IMDb é muito difícil. Então, produtores, jornalistas, críticos, eles procuram primeiro no IMDb. Se você está no catálogo do IMDb, você já é considerado um trabalho que faz parte da história do cinema. Né? Então você acha que a partir de agora você abriu uma nova dimensão, um novo portal para a sua vida profissional? A partir de hoje, eu tenho certeza que eu vou querer fazer mais filmes por IA, mesmo que muita gente se incomode. Mas eu quero contar histórias, eu quero desenvolver mais essa minha estética, né? Falei que é o New Richese, e o mitofuturismo, né? Eu batizei essa minha estética também de contar história, misturando mito como mitofuturismo. Da mesma maneira que o George Lucas chamou de Space Opera, o Star Wars, falou, não é ficção científica, é Space Opera. Então eu batizei o meu estilo de contar história como mitofuturismo, colocando essas temáticas, misturando espionagem, tudo, e o anime junto e tal. Então é basicamente isso. Então, daqui para frente eu quero continuar fazendo, né, e levar isso para a escola, levar isso para uma nova geração, levar para vocês que são artistas, que têm o preconceito, que estão bronqueados comigo, alguns estão, né, vocês aí que entraram no Instagram, né, de alguns veículos de mídia que colocaram, né, me criticaram, falaram que não é arte, que não é não sei o que. Pô, eu convido vocês, galera, a irem debater isso comigo frente a frente assistindo meu filme. Vá primeiro assistir. Antes de você, tinha o cartaz do filme lá, já começaram a criticar, vocês nem sabem o que é, cara. Faz parte do show. Faz parte do show, cara. Faz parte. Olha, nós vamos encerrar essa conversa aqui, porque se deixar, ela não acaba nunca. Eu conheço muito bem o Magno me conhece muito bem, e nós gostamos de falar, e nós gostamos de debater, nós gostamos de divergências. E eu quero só fazer um adendo aqui, que é a primeira vez que o filme vai ser exibido fora do circuito. E eu escolhi aqui Piracicaba primeiro porque eu amo essa cidade, eu nasci aqui, eu adoro aquele engenho central. Né? O pessoal que é de Piracicaba, o Rio Piracicaba, a gente é apaixonado por essa claro. pelo Rio. Então tem um umbigo aqui, enterrado aqui. Não, tinha que ser. Primeiro porque aqui que meu pai teve cinema. Então eu nasci aqui vendo meu pai passar filme, né? Sou dessa cidade, adoro o Rio Piracicaba, adoro o engenho central, passei minha adolescência naquele engenho central. Então tinha que ser aqui, e no MISP, um abraço pro Robert, que é o diretor do MISP, que abraçou, o Robert abraçou, assim, eu tinha até receio, né, porque a gente está falando de filme por IA, e às vezes, né, você tem um museu da imagem e do som, mas como o Robert acompanha o nosso trabalho, também é amigo de infância, e conhece o trabalho da Cine 16, a gente já fez vários eventos lá no MISP de cinema tradicional, ele sabia que quem estava conduzindo isso não era qualquer um. Isso é muito importante, uma pessoa que tem essa afinidade com o cinema. Né? Vocês viram, né? Uma deixa e a coisa desenrola e abre para um outro mundo de conversa. Então, encerramos aqui e, Magno, diga uma última informação. Depois dessa apresentação, como ele faz para assistir o Delta 7? Tá, primeiro gostaria que as pessoas acompanhassem meu Instagram, ele é recente, é o Magno e Arte, com temudo, Magno e Arte, tá? No meu Instagram eu tenho discutido toda a circulação do IVA Delta 7 e vou começar a falar também do meu processo criativo. Então, a gente já está agendando a exibição num cinema tradicional em Leme. Vamos agendar também em São Paulo e aí, conforme a gente vai agendando, vocês vão acompanhando. Ela não vai estar tão disponível na internet tão cedo, porque a gente tem um roteiro de festivais até o final do ano. Tá? Mas vamos exibir em museus, em espaços alternativos. Isso, então a gente vai estar exibindo, até porque eu quero exibir e fazer essa discussão. A ideia é exibir e estar lá discutindo a estética e tudo mais. Então, encerramos aqui a nossa conversa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.